Qual a sua análise? Será que há já um clima político para um impeachment ou ainda não? Aumentaram as chances de um processo de impeachment. Isso não tem a menor dúvida. Porque o presidente fez uma escolha, Fabiola. Qual é a escolha do presidente? A escolha é muito simples. Eu vou com o meu grupo radical, que pode significar entre 15% a 25% do eleitorado. Se eu tiver aí, portanto, algo próximo de 20% ou um pouco mais de porcentagem, eu posso chegar ao segundo turno. Ele está apostando que não haverá nenhuma terceira via capaz de ultrapassar isso. E, obviamente, irei para um segundo turno contra o Lula, vou dizer que sou o salvador do país e, a partir disso, imagino ganhar a eleição. Mas Bolsonaro não joga só num campo, já que ele gosta muito das metáforas futebolísticas. Ele joga neste campo e no campo do golpe. E também no campo do golpe é o seguinte: bom, se não der para ganhar a eleição, a gente pode tumultuar, bagunçar, gerar violência e, quem sabe, no meio desse processo, continuar no poder via tapetão. E, portanto, a aposta dele já foi feita, é pela radicalização. Ele não vai parar, isso que as pessoas precisam saber. Ontem não foi o último ato do bolsonarismo, o ato final radical. Haverá outros. E, junto com isso, a situação econômica, política e social do país tende a piorar até o ano que vem. Nós vamos ter uma inflação crescente, uma inflação que vai ter efeitos até próximo da eleição, uma inflação muito alta. Para combater a inflação, os juros vão subir e a atividade econômica, eu aposto, acho que vai estar mais próximo do crescimento, mais próximo do 1% ano que vem, o que é muito pouco. O desemprego vai continuar muito alto, vai recuperar um pouquinho na área de serviços, mas a indústria não recupera, uma parte de serviços também não consegue recuperar. A própria atividade agrícola vai perder força no ano que vem, comparado ao que tivemos no ano passado, que foi uma atividade exuberante. Então, nós vamos continuar tendo desemprego. Tem uma crise hídrica com efeito brutal sobre a instabilidade da agricultura, a instabilidade se teremos água em alguns lugares para as pessoas no país, e com efeito muito forte, né, Fabio, na questão energética. Nós vamos ter um preço muito alto de energia, até pelo menos próximo também da eleição. Então, nós temos dois movimentos: presidente radicalizando e piora da situação política e econômica. A soma desses dois movimentos, Fabio, aumentaram as chances, isso levou ao aumento das chances do impeachment do presidente Bolsonaro. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, ele declarou que é inevitável uma abertura do pedido de impeachment. A gente está aguardando o pronunciamento do presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem lá já, eu acho que não sei qual é a pilha, né, que está ali de pedidos que ele já recebeu e até agora não apresentou nenhum, não colocou nada em andamento. Qual é a tua expectativa para esse pronunciamento dele? Acha que hoje, de repente, ele já pode fazer o início de um encaminhamento de um pedido de impeachment? Olha, eu acho que o mais provável é que hoje ele dê um aviso forte ao presidente. Um aviso no sentido de dizer: presidente, se o senhor não cumprir uma decisão judicial, amanhã eu começo um processo de impeachment. É isso, ele vai dar um aviso forte, porque ainda o Centrão quer negociar mais e mais e mais do governo, mas sabe que esse processo, e eu estava assistindo a entrevista do Miguel Reale, está ficando já no final, porque o orçamento do ano que vem não será tão bondoso como se imaginava no início, por conta dessa questão dos precatórios, que eu acho que não vai se resolver mais por conta da própria ação do Bolsonaro. É bom lembrar também que o Centrão percebeu uma coisa ontem, quer dizer, o bolsonarismo pode mobilizar entre 15% a 20% de eleitores mais fiéis, e esses eleitores, Fabíola, não vão votar no Arthur Lira para deputado federal. Eles vão votar em um monte de Zé Trovão em vários estados do país. Vão votar nos Weintraubs, no Salles, no Zé Trovão. Eles querem um candidato com essa cara. E, portanto, aquele pessoal do Centrão, Efraim, o Arthur Lira, a Margarida, que são lideranças muito importantes do Congresso, não tem a cara do bolsonarismo radical. Se o presidente vai continuar falando só para esse grupo, em algum momento, vai dizer não, Arthur Lira. Então, esse pessoal do Centrão percebeu que estar colado ao bolsonarismo não lhe trará votos. O que lhe traria de mais recursos talvez esteja no limite, mas acho que hoje ainda o Arthur Lira vai fazer o aviso. Um aviso muito forte, e aí vamos ver o que o presidente vai fazer depois de um aviso forte, porque o homem mais perigoso para o Bolsonaro não é o ministro Alexandre Moraes, é o deputado Arthur Lira. Esse é o homem mais perigoso. E se o presidente não sentir o perigo numa fala forte do Arthur Lira, é porque aí ele já está caminhando para uma linha de que já não acredita mais na eleição e
e só há outro caminho, que é a ruptura institucional. Professor, como é que o senhor analisa o comportamento do vice, né? Eu fico pensando que diante de todas essas discussões, como é que está ali Hamilton Mourão acompanhando tudo isso, né? Ele hoje disse que, que o governo tem maioria ainda na Câmara e que um processo de impeachment seria barrado. Queria a sua análise sobre essa fala dele e sobre o comportamento dele nos últimos tempos, né? Ontem ele até esteve lá em Brasília, ao lado do presidente, mas de uma maneira muito discreta. Era ali uma cerimônia oficial do hasteamento da bandeira e tudo mais. Depois não veio para São Paulo, não apareceu e tudo mais. Qual a sua análise sobre Mourão? Primeiro, sobre a fala dele em relação à Câmara. Se o Arthur Lira abre um processo, aceita, na verdade, o termo é aceita um processo, há número suficiente para abrir o processo, isto é, para começar a análise do processo na Câmara. Não há número suficiente para aprovar, ao final da Câmara, a licença do presidente e o julgamento pelo Senado. Não haveria hoje. Mas esse processo, Fabíola, é tipo bola de neve. Se começa o processo, começa a haver crítica, e o Bolsonaro vai continuar radicalizando mais e mais. Muitos deputados vão perceber, bom, daqui não sairá nada de importante, de relevante para a minha reeleição. E aí, se sobrarem só os bolsonaristas radicais, ele vai ter tantos votos quanto teve a Dilma, se muito. Então, acho que, nesse sentido, o erro da fala do Mourão aí é o seguinte, a questão-chave é se o Arthur Lira abre o processo. E o Arthur Lira não está contando, não está fazendo a conta se vai ter voto lá daqui a alguns meses para, digamos, levar o julgamento ao Senado. Está fazendo a conta de que o que vai acontecer nos próximos meses, em termos de deterioração da popularidade do presidente, mais do que isso, se a radicalização do presidente, combinada com a piora da situação social e econômica, não atrapalha os planos eleitorais do Centrão. Esse vai ser o cálculo do deputado Arthur Lira. Quanto ao Mourão, Fabíola, eu acho que ele tem feito uma escolha de ser mais low profile, de ser mais discreto, porque, na verdade, eu imagino que ele é diferente da posição do Temer em relação a Dilma. O Temer era alguém orgânico ao sistema político. O Mourão não é um cara orgânico ao sistema político. Na verdade, a guarida dele está nas Forças Armadas. Eu acho que o Mourão imagina, e as relações dele com o Bolsonaro são péssimas, ele imagina que em algum momento seja talvez necessário ocupar o posto de presidente do impeachment. Mas, para ele, a guarida, então, são as Forças Armadas. E aí, portanto, com este cálculo, ele evita radicalizar um discurso contra o Bolsonaro, pelo menos por hora, porque ele quer ser colocado como uma pessoa de confiança dentro das Forças Armadas. E muita gente das Forças Armadas gosta, na verdade, do Mourão, até às vezes mais do que do próprio Bolsonaro, mas esse pessoal também não quer que se faça um jogo de duas pessoas, de alguma forma, ligadas às Forças Armadas, guerreando por meses. Isso teria um impacto brutal na moral da tropa, na visão das Forças Armadas sobre o processo político. Por isso, acho que o Mourão aposta numa linha mais discreta. Ele dá uma cutucada aqui, outra colar. Ontem, na verdade, a postura dele foi de dar uma cutucada leve no presidente, mas a guarida dele não é o sistema político como era o Temer. A guarida dele são as Forças Armadas. Aí, portanto, eu acho que se ele perceber, e as próprias Forças Armadas perceberem que não tem jeito, eles vão fazer uma transição um pouco mais suave do que foi a briga entre Temer e Dilma, né? Você deve lembrar, né, Fábio, das cartas, né, do Temer, etc. Acho que seria uma coisa um pouco mais discreta, porque seria um processo dolorido para as Forças Armadas, porque elas apostaram no Bolsonaro e, em parte, perderam credibilidade. Basta olhar, na verdade, digamos, as pesquisas do Datafolha, as Forças Armadas perderam credibilidade nos últimos 2 anos. Então, ninguém quer que isso continue. Mais pela fala do Bolsonaro até do que pelas próprias atitudes, né? Sim. Não, e pelos erros do Ministério da Saúde, né, Fabíola? O Ministério da Saúde, e agora vai ter também no caso do Ministério das Minas e Energia, ele é comandado integralmente por militares. Quer dizer, a gente não se ainda a crise, porque o preço da energia vai aumentar de novo até o final do ano. Como é que a população vai reagir a isso? É a grande questão, Fabíola. Agora, professora Brúcio, a gente falou aqui sobre a resposta, está aguardando o pronunciamento de Arthur Lira, ainda não começou. A gente também está aguardando o pronunciamento do ministro Fux.
ele, ontem o presidente Bolsonaro não falou o nome dele exatamente, mas disse, né, o chefe desse poder tem que enquadrar o seu, né? Ou esse poder vai sofrer aquilo que não queremos, né? Na ameaça, essa daí foi uma ameaça bem direta ao Supremo, uma ameaça ao Fux, inclusive, nesse caso, né? Falando que ele tem que tomar uma atitude. Qual é a tua expectativa da fala de Fux logo mais à tarde? Eu acho que vai ser uma fala em defesa da instituição. Quer dizer, usando o caso do ministro Alexandre de Moraes, até embora o próprio ministro Barroso também, de alguma forma, tenha sido citado pelo presidente Bolsonaro de forma negativa, ele vai fazer uma fala em defesa do Supremo. Ontem conversaram, na verdade, 9 dos ministros, hoje o Toffoli também conversou, um dos ministros, na verdade, está lá isolado, ninguém sabe o que fazer com ele, aliás, está até se recuperando da Covid e tal, mas ninguém sabe o que fazer com ele porque ele foi escolhido pelo próprio Bolsonaro. Mas vai ser uma fala em defesa do Supremo, uma fala dizendo, olha, decisões judiciais têm que ser cumpridas, a democracia tem como base a ideia de ter um judiciário independente, portanto, qualquer outra coisa é quebrar a democracia. E acho que ele vai fazer uma fala também, Fabiola, que vai não só de defesa do Supremo, mas uma fala para o sistema político, mostrando, olha, qual a consequência disso, e uma fala para a comunidade internacional. Eu acho que pode começar a ter aí uma fala do Supremo, digamos, para a comunidade internacional, dizendo, olha o que pode acontecer. Basta acompanhar, né, o que a imprensa internacional tem dito sobre o Brasil nos últimos dias, a temperatura também subiu na mídia internacional. Então, acho que, nesse sentido, pode ser uma fala tripla, né? Um pouco de defesa do Supremo, dialogando com o sistema político, mas também falando para a comunidade internacional. E acho que uma fala como essa torna muito difícil, por exemplo, qualquer negociação organizada pelo STF para mudar a regra dos precatórios. O presidente Bolsonaro enterrou o projeto do ministro Paulo Guedes. Foi isso que ele fez. A não ser, né, Fabíola, que nos próximos dias ele abandone a radicalização, diga àqueles seus eleitores que foram às ruas no Rio, em São Paulo e Brasília, vocês são os trouxas, e diga, agora vamos fazer um outro caminho. Eu não acho que essa é O Bolsonaro, lembra aquela velha fábula? Ele é o escorpião atravessando no dorso do sapo o rio. É a natureza dele e a aposta estratégica dele é pela radicalização.